precisamos falar sobre timidez. Mas não pela ótica de um terapeuta, um profissional da saúde mental ou até mesmo um profissional de oratória te ensinando a se comunicar melhor. Eu falo pela ótica de uma pessoa que sofreu com isso a vida toda e conseguiu superar a timidez. Ou será que é realmente possível superar a timidez? Fica aqui nesse vídeo até o final, que você vai conseguir compreender porque mesmo fazendo pesquisa, estudando, buscando entender, você continua tímida, assim como eu permaneci a minha vida toda, mesmo fazendo até terapia. Eu sei exatamente como é estar no seu lugar. Se perguntar todos os dias por que eu não consegui falar isso. Eu tinha tudo na ponta da língua, mas não saiu. Por que na minha cabeça eu penso em falar algo, mas na hora de falar eu falo completamente diferente da forma que eu pensei na minha mente? Pra soar, sei lá, de forma mais agradável? Se você tem passado pelo mesmo que eu passei, você deve estar cansada de ser invisível, de se sentir sem valor. Você não tem coragem de dizer, mas morre de inveja daquela sua amiga que é super comunicativa e chama a atenção. Aposto que você já ficou por aqui no YouTube por horas e horas, rolando e pesquisando vídeos que falam sobre timidez, profissionais da área da saúde mental trazendo sintomas da timidez, da fobia social, e que você já deu check em todos esses sintomas aí e se autodiagnosticou com ansiedade social. Eu sei, porque eu fiz isso. Você até seguiu algumas dicas que alguns profissionais apresentam aqui pra você, mas por vezes ou outras você continua travando e não sabe explicar o porquê. Este é meu primeiro vídeo no canal e eu já cheguei metendo o pé na porta. Mas antes, deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Meu perfil no Instagram é o @FalaJéssica. Jéssica com 2 S, YKA. Não vai esquecer, confundir e embolar aí. Todo mundo erra meu nome quando vai escrever. Sou mentora de desenvolvimento pessoal e comunicação. E se eu, mesmo sendo tímida a vida inteira, conseguir desenvolver uma mentalidade forte e uma comunicação boa, qualquer pessoa consegue. Eu ensino as minhas alunas a como destravar mesmo a sua voz e colocá-la para o mundo, se expressar, construindo primeiro uma mentalidade forte, um posicionamento autêntico. Eu não falo só sobre técnicas de oratória ou como articular melhor sua fala. Afinal de contas, esse é o menor dos seus problemas. Eu falo sobre diálogos mentais, comunicação interna, comunicação verbal e comunicação não verbal e como construir maturidade emocional para você realmente conseguir se expressar verdadeiramente como você é, com autenticidade e liberdade. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de dicas, você precisa de cura. E eu vou te contar como eu me curei. Para isso eu preciso te contar uma história. Voltando lá na minha infância. Eu me lembro que lá na minha infância eu era uma criança assim, bem brincalhona, divertida, sorridente, faladeira e por vezes até um pouquinho teimosa. Quando a gente juntava na casa da minha avó, eu e as minhas primas, eu era quem ditava a brincadeira. Eu tinha as ideias de brincadeiras e fazia com que todo mundo comprasse as minhas ideias. Eu era meio que a líder ali da gangue das minhas primas. Isso, sei lá, por volta dos 5, 7 anos de idade. Já na época da escola, eu me tornei a criança invisível. Eu não conseguia me encaixar. Eu acredito que seja porque lá eu tinha concorrência. Lá tinha outras crianças legais também, como eu. Tinha com quem competir a atenção. E eu confesso que eu nunca fui muito competitiva. Na verdade, eu sempre me achei uma perdedora. Eu cresci em uma casa onde a régua que media as minhas competências eram os outros e não a minha própria evolução. Se eu tirasse uma nota 9, não era nada demais. Afinal de contas, o meu irmão mais novo havia tirado 10 em tudo. Olha lá, a fulana, ela tá sendo boazinha, você também tem que ser boazinha como ela. Era frases desse tipo que eu ouvi. Veja bem, nesse momento agora, você deve estar pensando que eu era uma criança muito custosa, que aprontava horrores e que a minha mãe era o terror. Não, eu não era assim. Eu era, na verdade, a boa menina. Aquela que se esforçava muito para tirar boas notas na escola, que nunca pulou o muro da escola, nunca fez nada de errado. Nem fui parar na diretoria. E a minha mãe não era o terror.
Ela era, sim, uma mãe exigente. A vida para ela nunca foi um mar de rosas. E a gente tinha que estudar muito para ser alguém na vida. Às vezes ela perdia, sim, o controle emocional e algumas chinelas voavam. Como acredito que a maioria aí da geração millennials, não parece, mas eu sou dessa geração, já vivenciou. O fato é que ela só repetia um padrão de educação que ela recebeu e ela fez o melhor que ela podia fazer, com as ferramentas que ela tinha. Ela não sabia como fazer diferente. Eu não me lembro de receber elogios, de receber parabéns em todas as vezes que eu acertei. O reforço positivo para aquilo que eu fazia de bom não existia. Mas a crítica, todas as vezes em que eu errava, essa nunca falhava. Eu vivia sendo comparada com a minha irmã ou com meu irmão dentro de casa. Nós éramos quase inimigos por conta disso. E fora de casa eu era sempre comparada com a fulana. Quando pequena, ouvi que o meu cabelo era de neguinho, que era uma pena eu não ter puxado a mamãe. Meu sorriso era vampirinho. O padrão de beleza naquela época era a prima loirinha do olho verde. As minhas roupas eram herdadas da minha irmã. Eu era filha do meio. Eu nunca ganhava nada do... Agora só uma pausa, presta atenção aqui. Eu quero que você observe o comportamento. Eu não estou aqui contando toda essa história para você à toa. Não é para você me conhecer melhor ou ficar aí morrendo de dó de mim. É para você entender o que me levou a desenvolver não só a timidez, como até uma fobia social. Você vai entender no final. Voltamos agora à história. Ali por volta da pré-adolescência e adolescência, eu passei a me ver como uma perdedora. Que ninguém escolhe por ti. Sabe, ali na aula de educação física, que você tem que dividir os times e ninguém te escolhe, você sempre é a última e fica no time que sobra? Eu era invisível para as meninas populares. Mas isso não era o pior. Eu era invisível na minha própria casa. O meu irmão mais novo precisava de muita atenção, a minha irmã mais velha dava muito trabalho. É louco, porque eu me sentia burra, mesmo tirando 10 em várias matérias, mas não era em tudo, então não era bom o suficiente. Eu não conseguia chamar a atenção dos meus pais só com isso. Eu aprendi a alisar meu cabelo. Inclusive, a primeira vez que eu fiz isso ficou bem gravado na minha memória, porque eu torrei a minha testa e fui pra escola com a testa queimada. E eu morri de vergonha esse dia. Na adolescência, eu conheci o álcool. O álcool. Ele era maravilhoso, porque ele me transformava naquela pessoa extrovertida que eu sempre quis ser. Mas que sem ele na minha cabeça, eu não tinha coragem de ser. Com o álcool eu falava pra caramba, dava a minha opinião em tudo, zoava, fazia os outros rirem. Eu dançava, eu me sentia super legal. Consegui ser vista e me encaixar nos grupinhos das pessoas legais. Eu me tornei a garota mais cachaceira da turma. Os meus pais demoraram para descobrir esse fato, afinal de contas, as notas 10 continuavam vindo. O álcool e a farra não me fizeram parar de querer estudar, eu queria a atenção dos meus pais. Eu queria dar orgulho para eles. Só que depois que o efeito do álcool passava, eu voltava a ser quem eu era, em essência. A entupida, caladinha, tímida. Aí vocês devem estar pensando que parou por aí. Não, estão muito enganados. Na vida adulta só piorou. Na vida adulta eu fui apelidada de mudinha. Eu sei. Que piada de mau gosto. É um absurdo zombar da dificuldade do outro com uma deficiência de uma outra pessoa. Mas ele era o cara mais legal da família. Ele tava só brincando, não tinha maldade, ele era divertido. Brincadeira de muito mau gosto. Mas na época eu entrava na onda. Eu dizia, calma, deixa eu tomar mais um pouquinho aqui, agora mesmo a Jéssica faladeira aparece. No caso, o álcool. Isso me travou completamente. A partir dali eu passei a desenvolver a fobia social e a evitar cada vez mais a exposição. Tá, Jéssica, mas pra que você tá me contando toda a sua vida? Bom, não é toda a minha vida aqui, é um pedaço dela relacionado à parte da timidez. Mas continua aqui no raciocínio. Percebe que eu não nasci tímido, mas o ambiente em que eu cresci, os hábitos e os comportamentos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, o meu ambiente social e a constante esquiva experiencial, ao evitar cada vez mais expressar as minhas opiniões, negando toda e qualquer oportunidade de falar em público e mantendo sempre calada, moldou este falso eu de mim mesma, aonde eu passei a não só me sentir tímida, mas como me reconhecer, me identificar como uma pessoa tímida.
uma pessoa que não fala, que não se expressa, que não comunica, que jamais falaria em público, que jamais ligaria uma câmera e falaria para ela. E pior ainda, teria coragem sequer de postar no YouTube, no Instagram, seja lá qual rede social. Uma pessoa sem opiniões, travada, caladinha. Percebe que é uma ferida muito mais profunda, que não dá para resolver sem mergulhar profundamente dentro de si mesma. De fato, eu senti na pele a rejeição na infância. Não que eu tenha de fato sido rejeitada pelos meus pais, pelos meus colegas, mas foi a forma que o meu cérebro infantil, não evoluído, ainda sem ali o córtex pré-frontal bem estruturado, que é a parte do nosso cérebro que faz a racionalização das situações que eu vivenciei lá na infância. Eu senti o abandono quando me via invisível, não só para os meus colegas, como para os meus próprios pais. Não que eu fosse, mas é o que parecia para mim, para o meu cérebro infantil, lembra? Essa foi a leitura que a minha criança interior fez das situações que eu vivenciei na minha infância. A comparação e a autocrítica excessiva que me fez eu sentir que eu não era boa o suficiente em nada. A falta de reforços positivos quando eu acertava, a falta de incentivos que elevassem a minha autoestima, o que me levaram a desenvolver um certo complexo de inferioridade e a necessidade exagerada de agradar a todos. A exclusão social que me fez eu me sentir uma perdedora que ninguém quer no time, gerando em mim um desejo ardente de pertencer, ao ponto de me fazer criar uma máscara emocional sustentada pelo álcool para me encaixar. O problema é que o palhaço, no final do teatro, ele tira a máscara. Ele não conseguiria viver com aquela máscara a vida inteira. E você também não vai conseguir. Eu não consegui. Você vive com aquela sensação que logo logo vai ser descoberta. A timidez não é o problema, a timidez é o sintoma de várias feridas emocionais que você tem aí dentro de você. E se você não olhar para elas e ressignificar o seu passado, você não avança. Se você não passar por um processo de autoconhecimento profundo, onde você vai descobrir a sua verdadeira identidade, construir uma autoimagem positiva de você, onde você enxerga valor em você mesma, você vai continuar se travando e evitando conexões sociais. E nós somos seres humanos e socializar é uma necessidade básica do nosso ser. Então, o seu primeiro passo é olhar para dentro de si. Se questione, aonde foi que surgiu esse transtorno emocional em mim? Se pergunte, por que eu me sinto assim? Faça literalmente essa pergunta para si mesma. Mas se pergunte querendo realmente enxergar a resposta. Porque eu vou confessar para você, admitir para mim mesma que eu me sentia tudo isso, uma perdedora, foi terrível. Olhar para dentro de mim e ver que eu me achava uma bosta, uma insignificante, uma fracassada, não foi fácil, mas foi necessário. Porque a partir daí, quando eu me tornei observadora de mim mesma, vi literalmente a forma com a qual eu me enxergava e a visão distorcida que eu tinha de mim mesma, eu descobri que eu estava olhando para mim mesma com umas lentes meio embaçadas. Sabe quando você coloca o óculos e ele tá meio sujo, mas você fica com preguiça de limpar e aí você vai usando ele durante o dia daquele jeito ele mesmo. Daí, quase no final ali da tarde, você se estressa, você resolve limpar ele. Você vai no banheiro, lava ele, limpa ele direitinho. Quando você coloca, você enxerga perfeitamente bem, com muita clareza, e se questiona, por que eu não fiz isso antes? Você vai ter que passar pelo processo de autoconhecimento e ele é doloroso. Eu não vou mentir pra você. Não é rápido, não é papum, é demorado. É contínuo. E até hoje, mesmo tendo superado a timidez, eu ainda continuo buscando autoconhecimento. Todo dia eu descubro algo novo sobre mim mesma e algo a melhorar. Depois, você vai ter que passar pelo amadurecimento das suas ideias. Aprender a enxergar as coisas por uma nova perspectiva. Por exemplo, se eu errar na minha apresentação, ninguém vai te rejeitar por isso. Você não vai ser excluída por isso. Você não vai ser demitido se cometer um erro ou falar algo errado. Você não vai morrer, por mais que pareça que você vai, porque quando você vai se comunicar, o coração parece que vai sair pela garganta andando. O seu ar, você mal consegue respirar, você não vai morrer. Se você se permitir silenciar a mente, os grilinhos, burburinhos na sua cabeça, você vai conseguir se acalmar e se expressar bem.
E se você não se expressar bem, se você falhar, qual é o problema? Aprenda com seu erro. O fracasso não é o final. O fracasso é um processo de aprendizado. Com ele você consegue ver exatamente onde você precisa melhorar. E para de fugir. Eu sei que você está fugindo. Eu sei que toda oportunidade que você tem para se comunicar, você foge. Você evita, você silencia. Eu sei que passa um monte de ideias na sua cabeça, passa um monte de pensamentos dos quais você gostaria de se expressar, mas você foge, você evita, você não se expressa, não coloca para fora tudo o que você pensa. Eu sei, porque eu fazia isso. Eu sei como é viver na sua pele. Eu sei como é assustador para as pessoas ao meu redor que sempre me viu como uma pessoa tímida, agora gravando vídeo para o YouTube. Eu sei que é chocante, mas eu sei que assim como eu consegui, você também pode. Para de se esconder. Para de achar que as pessoas vão notar que você tá nervoso. Ninguém vai notar nada. Para de achar que as pessoas vão descobrir que você é uma fraude. Porque você tá morrendo de nervoso por dentro, mas consegue fingir bem. E fica com medo que a sua mão trêmula denuncie você. Ninguém vai notar nada, tá todo mundo mais preocupado consigo mesmo. Ser vulnerável não é ser fraco, muito pelo contrário. A vulnerabilidade é o que gera conexões humanas genuínas. Eu estou aqui sendo completamente vulnerável para você, dizendo que eu fui uma fracassada a vida inteira. Talvez você se conecte com a minha mensagem, se conecte com a minha história. Você precisa parar de catastrofizar tudo, parar de se inferiorizar ou achar que é um impostor, porque você não é. Não é de oratória que você precisa. Eu sei, porque quando eu queria desenvolver melhor minha comunicação, a primeira coisa que eu busquei foi um curso de oratória e de nada adiantou. Eu continuava sendo tímida. Sendo tímida, eu não conseguia me comunicar. Eu sabia técnicas de oratória, eu sabia técnicas de persuasão, de comunicação, mas eu não conseguia colocar nada pra fora. De nada adiantou. Eu tive que fazer todo o processo inverso. E é exatamente isso que eu ensino para as minhas alunas. A fazerem o processo inverso. Trabalhar sua comunicação interna para conseguir expressar exatamente o que ela quer expressar para o mundo. Você precisa de autoestima, de autoconfiança, de renovo. Você precisa fortalecer a sua identidade, atualizar a sua autoimagem, a forma que você se vê, a forma que você se enxerga, o valor que você vê em você e no que você diz na sua mensagem. Isso você consegue se autoconhecendo, lapidando a sua autoimagem, lapidando a sua identidade, fortalecendo a sua autoestima, a sua autoconfiança. Uma pessoa autoconfiante, ela se expressa, ela se posiciona, ela fala a verdade, ela fala os seus valores, o que ela acredita. Ela não deixa a sua voz silenciar, com medo do que vão pensar. Inclusive, quer saber um segredo? A autoconfiança é a chave para uma oratória poderosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa seu joinha aqui, porque isso ajuda o YouTube saber que vocês gostaram e entregar mais esse vídeo para mais e mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Comenta, eu quero te conhecer, eu vou ir lá nos comentários, eu vou estar perto de você. A sua história me interessa, a sua mensagem me interessa. Eu quero ouvir a sua voz no mundo. E já ativa o sininho do canal para que você receba notificações, porque mais vídeos como esses virão. E aqui neste canal eu irei trazer coisa que eu não encontrei em lugar nenhum. Por isso eu tive que criar. Fiquem com Deus e eu te vejo lá nos comentários.